tá? Então, eu vou começar. Estou aqui na plataforma, vou começar a compartilhar. Clica em cima, isso, compartilha. Qualquer coisa você me fala ali, por favor. Com certeza, Cíntia. Pode iniciar, Já está Isso, já está projetando. Tá. Estou acompanhando aqui, tá? Ok. Só vou... Tô entrando na plataforma, só um momento. Olha aí. Tá projetado. Então, Certinho. Fabiana. Fabiana Bertan. Ô, Fabiana. Muito obrigada, viu? Então, pessoal, eu vou começar a falar a parte dos estágios. Uma das possibilidades Que no momento... Oi, agora, já estou saindo, peraí. cada uma das disciplinas está matriculada. Peraí. Pronto, fui eu. É o mocinho lá do... Um pouquinho de mato de galoche. A gente já está acostumado com ele, né? Agora a gente vai tirar então o microfone dela. A Letícia vai tirar seu microfone um pouquinho, então, Li. Ah, tirou, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos lá direto. Então, nós vamos ter que entrar no AVA. E aí, nós vamos aqui na parte de... Primeiro, eu vou mostrar para vocês, porque quando é liberado a parte de estágio, a disciplina vem já vinculada à parte do estágio, tá? Tanto a Eliane vai falar também do projeto, mas eles liberam a disciplina vinculada ao projeto ou ao estágio, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, a parte de estágio. Já está liberada aqui a disciplina, orientação e práticas em projetos na infância. Tem que estar fazendo a disciplina, tem que fazer lá os questionários, tem que estar fazendo toda a parte que tem para vocês fazerem. Então, a disciplina toda tem que fazer. Se não fazer, fica de DP. Ah, mas eu entreguei o estágio, mas fica de DP na parte da disciplina, tá? Então, tem que fazer normal a disciplina toda, tá certo? Então, já está liberado, isso é uma plataforma já aqui do terceiro semestre, já está liberado aqui da parte do estágio. E do projeto também, né, que está aqui na parte de baixo, tá certo? Então, essa parte aqui, tranquilo, a disciplina já está liberado, fazer a disciplina também. Cíntia, posso dar uma dica aí para o pessoal? Pode. Olha, o que eu percebo bastante, né? O pessoal geralmente faz um caminho inverso, que é vir do final para o começo. Então, começa a se afobar com estágio, com PPAP, né? E começa sem embasamento teórico. Então, a primeira coisa, a Cíntia até mostrou. Você pode voltar um pouquinho, Cíntia? Volto, peraí. Que agora deu calor. Isso. A Cíntia até mostrou em conteúdos acadêmicos aí, e a Cíntia falou muito bem, né? Está tudo atrelado. Vocês estão no terceiro semestre, então vocês vão ter o estágio, o projeto e a disciplina da educação infantil. O que a gente recomenda para vocês baterem menos a cabeça, né? Porque acho que é isso que acaba acontecendo. Primeiro, cursem a disciplina, que é a orientação e prática de projetos na infância. É a disciplina que vai dar embasamento teórico, vai dar o conhecimento para vocês fazerem o projeto, o PPAP, e também o estágio. Então, sempre comecem pela disciplina orientação e prática. Depois vem o estágio e o projeto na sequência. Eu percebo que muita aluno, né, já começa pelo PPAP, pelo projeto, não tem embasamento teórico, não fica perdido, não sabe como fazer, justamente porque não cursou antes a disciplina, tá bom?
Desculpe, Cíntia, só um lembrete. Não, perfeito, Liane. É isso, reforçar, nós duas aqui, atreladas, e vamos uma. Isso, Porque e aí o que acontece? quando o pessoal Como você inverte, falou, né? Projeto e o estágio, que Sim. você falou, fica tudo ali, fica afobado que eu tenho que entregar projeto, que eu tenho que entregar estágio, e esquece que nem a Eliane falou, vocês têm ali o embasamento, tem todas as instruções necessárias, mas primeiro vamos fazer a disciplina, né? A gente já começa, como é que você fala, Eliane? Quer construir começa a casa pelo telhado, né? A gente tem que começar pelo alicerce, isso. E aí todo mundo começa a ficar meio perdido aí no meio do caminho. E o que eu noto, gente? Eu noto sempre um retrabalho, porque o pessoal manda o projeto, a gente vê nitidamente que não cursou a disciplina, que não tem embasamento, aí você fala, olha, eu recomendo, né, que você não envie desta forma, dou as orientações, aí eu falo, vai fazer a disciplina. Quando o aluno faz, aí reenvia para eu dar uma olhadinha no projeto, para dar uma opinião, vem totalmente diferente. Porque daí vem embasado, vem consistente, vem de acordo. Então, se a gente cursar a primeira disciplina para depois fazer as atividades práticas, vocês vão evitar esse retrabalho, tá bom? Perfeito, Eliane, é isso aí que eu falei. Vamos fazer junto aqui a aula que né? Aí, então, que nem ele falou, né? Voltando lá, fizemos a disciplina, já tá tudo ok. Na parte lá do estágio, aí nós vamos entrar na parte lá do manual, aonde fica a parte lá da como fazer o estágio, tá? Então nós vamos vir aqui e vou falar para vocês. Isso é agora nesse semestre. Pessoal do terceiro foi liberado a parte da educação infantil. Ok. O que acontece? Esse semestre, ainda em relação à pandemia, eles estão fazendo aquela parte das atividades alternativas de estágio. Aproveitem, porque creio eu que o ano que vem já volte aquela forma normal do estágio presencial. Então, vocês podem fazer dessa forma atividade alternativa tranquilo, valem 100 horas, que alguns ficam assim, Cíntia, mas só entrevista que eu vou fazer com o professor, que eu já vou explicar para vocês, calma. Vai valer 100 horas? Já tive esse tipo de pergunta esses dias. Vale 100 horas. Por quê? Ainda, né, em relação à pandemia, eles não liberaram o presencial, porque tem escolas que voltaram, tem escolas que não voltaram. Então, para vocês não ficarem em atraso em relação a isso, então, está sendo dessa forma mais tranquila, que é uma entrevista, e eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, aproveitem e façam. Não deixem acumular. O que acontece? Agora foi liberada a educação infantil, então eu tenho que fazer somente educação infantil, tá? Mas eu já quero, porque eu tenho professor, eu já quero entregar ensino fundamental. Não tem como, tá, pessoal? Agora foi liberada a educação infantil, somente educação infantil, tá bom? Mas às vezes tem alguns alunos que estão no quarto semestre e estão atrasados. Aí sim, já é outro tipo de coisa. Daí ele pode, se tiver liberado na plataforma, entregar a educação infantil fundamental. Mas hoje, pessoal do terceiro semestre, somente educação infantil. Ok? Então, aqui vocês vão abrir, tem orientações gerais sobre como fazer o estágio. Olha lá. Então, aqui ele está falando sobre essa atividade alternativa, né? Que vocês vão fazer, como que vai ser essa parte da entrevista, tá? Então, aqui é muito importante vocês lerem. Eu estava atendendo um aluno agora, e o que acontece? É que nem a Eliane falou, dá o pulo, e aí a pessoa não tem o embasamento e não tem as instruções, não leu nada manual, não fez nada, então fica totalmente perdido. E eu vou falar o porquê que a pessoa fica perdida, tá? Então, vamos lá. Aqui está falando das orientações gerais. Tem que ler, pessoal.
tem que ler, não adianta, eu tenho preguiça, não. Aí fica perguntando picado, que nem eu recebo todo dia, o que eu faço aqui, o que eu faço aqui? Se vocês lerem da forma que é passado para vocês aqui, não tem erro, tá? Então, aqui está falando em relação a essas atividades alternativas. Olha lá, a entrevista. Por quê? Educação infantil. Vocês vão fazer uma entrevista com um professor atuante, tá lá na escola, bonitinho. E vocês, mas não tem como eu ir, até, vocês podem, tem várias formas, já vou mostrar para vocês como fazer essa entrevista, como fazer acontecer essa entrevista. Então tá super tranquilo, tá certo? Porque agora nós vamos só, a partir das respostas que vocês tiverem, nós vamos fazer o relatório, tá? Então aqui tá falando em relação, ó, tá dando geral, da educação infantil e ensino fundamental. E os que vão vir pela frente, né? Todos aí, supervisão e tudo mais, tá? Então, leiam, por favor, em relação a isso, sobre postagem e tudo mais, tá? Então, essa orientação geral. Então, vamos aqui no fato importante. Então, vocês vão lá no AVA, comunidades, né? E clica lá na sigla, PD, e aí vocês de estágio, ok? Então, aqui, educação infantil. Então, aqui para vocês está o roteiro. Como vocês vão fazer essa entrevista acontecer, tá certo? Então, tá ali, ó, a entrevista com o professor de educação infantil, frisando muito bem em relação a isso. O professor tem que estar atuante, não adianta um professor que foi de educação infantil e agora não está mais, não tem como, tá certo? Aí, tá aqui a modalidade, como, olha lá, tá falando, o professor regente nessa etapa, creche ou pré-escola, né? E vem aqui, será apenas por educação infantil, que eu já falei para vocês, já frisei em relação a isso, não poderá ser aproveitada para as outras modalidades de estágio. Por quê? Eu recebo esse tipo de dúvida. Eu já quero deixar pronto já. Não sabemos o que vai acontecer a partir do ano que vem, em relação ao estágio. Então, agora só educação infantil, tá certo? Então, aproveitem para fazer essa entrega, que tá bem tranquilo sobre essa entrevista. E aqui vem como fazer essa entrevista. Gente, pode mandar as perguntas pelo WhatsApp, Skype, dá todas as alternativas, Google Meet ou pessoalmente, isso vai de vocês. E explicar para o professor, né, gente, esse tipo de na vida real, não é uma coisa que eu inventei e eu estou passando para vocês. Tomar um certo cuidado em relação a pedir, porque assim, querendo ou não, tem pessoas, professores que gostam de ajudar, e falou em parte de estágio principalmente, o pessoal está falando que travou, tá tudo bem ou travou mesmo? Travou? Não. Posso continuar, pessoal? Dá um joinha aí, quem? Isso aqui travou? Liane, travou? Não, é só a menina, eu acho. Voltou? Desculpa, Cíntia, desculpa, eu estava falando do microfone fechado. Não, tá rodando. Tá rodando? Beleza, então. Tá rodando. Em relação a... Tá no roteiro da beleza. entrevista agora. Isso. Tá? Mas assim, só dar uma dica para vocês, pessoal, em relação a pedir essa para um professor que vocês conhecem, fala assim, olha, é o seguinte, né? Com uma educação que, né? Eu já presenciei vários pedidos de estágio, gente, que eu fiquei totalmente aborrecida, eu fiquei triste pelo fato, porque eu sempre falo, gente, não é fácil, porque tem gente que não gosta de ajudar. E principalmente quando fala de estágio. O que vocês vão ter de estágio? Você vai ter que ir lá na minha sala observar? Não.
sabe, com o maior cuidado do mundo, se você poderia me ajudar, somente na entrevista, só vou precisar de alguns dados, né? Mas, assim, não, porque eu já apresentei, foram legais, e aí a pessoa acabou negando, a coordenadora não vai fazer estágio aqui não, tá? Então, tenham cautela e tranquilidade na hora de fazer esse pedido. Olha, por favor, eu preciso, né? Foi liberado para mim agora, de educação infantil. E é tranquilo, a minha entrevista eu posso enviar para você. Cíntia travou. Que a partir de então, vocês... Travou de novo. Não deve ser o computador. Cíntia, retoma um pouquinho, não sei se você falou alguma coisa, mas travou aqui para o pessoal, tá? Tá ventando muito, pessoal. A internet tá oscilando bem, tá? Então tá. Então, ó, e aí vem o que perguntar. Aí tá aqui, ó. Tá bem tranquilo em relação à parte, o eixo 1, o eixo 2, o que é lá a organização do ensino 2021, planejamento. E aí, o professor, né, respondendo para vocês, vocês vão montar um relatório, tá? E esse relatório, gente, eu acabei de ver. Tem aluno que pega lá, resposta eixo 1, número 1. O que acontece? A pessoa só colocou a pergunta, a resposta. Não, vocês vão fazer, olha lá, bem, como fazer o relatório. Então, olha lá, vocês têm que fazer um texto dissertativo, tá? Eles pedem em relação à formatação, na questão assim da letra que eles querem, o tamanho, justificado, tudo bonitinho, elaborar no Word, tá? Então, olha lá, que cada relatório deve apresentar obrigatoriamente. Isso não adianta. Só deu 2 páginas, gente, aqui eles estão falando. Então, o que a gente sempre orienta, façam o que eles estão pedindo, não tem como errar. Aí falar, não deu. Gente, aí, paciência. O meu foi reprovado. Alguma coisa fez de errado, porque aqui está bem claro a respeito do que vocês têm que fazer e como fazer. Pegou, né? Recebeu as respostas? Vamos montar um texto dissertativo. Não adianta colocar lá a pergunta, colocar só a resposta. Eixo 4. Número 1. Professor respondeu assim, 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 assado. Não adianta. Não adianta que vai ser reprovado. Em forma de relato mesmo, né, assim? Relatar, exatamente. Relato. Olha, não então, tem como, gente. Olha lá, tem as respostas, né? E não é só, isso que a Cintia falou, não é só colocar as respostas, é relatar. Por exemplo, né? A professora esclareceu que os momentos de formação foram... Então, vocês vão ter que transcrever em forma de relato, né? E outra coisa também importante, vou reforçar. Tem todo o manual aí, né? A Cíntia falou, gente, não tem jeito, não pode ter preguiça de ler. Façam a primeira leitura, tomem as providências, quando vocês receberem de volta, pega de novo o material. E vai comparando o que está pedindo no material com o que vocês têm que fazer. Fez? Compara de novo. Deixa eu ver se o que eles estão pedindo aqui, eu estou fazendo adequadamente. Gente, não tem erro, facilita a vida, tá bom? Exatamente, perfeito, Eliane, porque assim, a maioria das vezes, o meu foi reprovado, aí, que nem a Eliane falou, eu vou lá dar uma olhada, gente, tá totalmente, formatação, e eles são muito bem claros nessa parte, obrigatoriamente, vem com 2 páginas, não adianta chorar, vai ser reprovado. Então, é que a Eliane falou, faz... Volta lá no manual, deixa eu ver, linha por linha, se tá tudo ok, se tá dentro do que eles estão pedindo. Tranquilo, gente, tá certo?
E aí, né, organizando aqui a escrita do relatório, que eles estão falando aqui tudo certinho, um exemplo de como iniciar o relatório. Gente, eles dão tudo mastigadinho aqui. É só vocês, né, desenvolverem aqui o relatório. No dia tal, realizei entrevista com a professora que atua na educação infantil de... Olha só, que tranquilidade. É só seguir, né? E vir... Olha lá, a professora... Olha lá, Liliane. A professora relatou em sua entrevista que o retorno ao ano letivo... Gente, é só dar continuidade. Olha lá. Quanto ao planejamento aqui no eixo 2, olha... Tudo eles dão a inicial. Gente, tranquilo, tranquilo mesmo para fazer, tá? Além das questões apresentadas, a professora complementou a entrevista dizendo que aí é só mandar ver. Vocês estão ali, com o conteúdo ali, estão com as respostas, gente, é só elaborar, montar o relatório, que não vai ter... Aí o que acontece? Eu vou... mostrar para vocês em relação a onde que vocês vão postar. Agora, vocês vão somente postar o relatório. Porque aqui para baixo, vocês vão ver que vai ter uma ficha, que chama essa ficha CEE, tá? Aí, vocês vão, tá vendo, ó, relatório, aqui essa ficha. Essa ficha vai só lá no 6º semestre, mas já deixa ela pronta, tá? Então, aqui, ó, estágio de educação infantil, tudo bonitinho. Coloca aqui, assinatura do professor. Tranquilo. Agora só vai o relatório. Essa ficha deixa ela pronta, mas não envia agora. Agora é somente o relatório, tá certo? Mas deixa ela pronta que vocês vão usar lá no final. Não vou falar o porquê, porque vocês vão usar e vocês vão ficar apavorados. Mas vocês vão deixar ela prontinha lá, tá certo? Somente relatório agora. Somente relatório, tá certo? Aí, até aí alguma dúvida? Que agora eu vou lá na parte do... Então tá tudo aqui, gente, ó. Orientação geral e educação infantil. Pronto. É isso aqui, tá? Deixa o restante para depois. E eu vou lá na parte agora que vocês vão postar. Vou voltar aqui. Olha aqui. Tem essa parte de documentos de estágio? Não é aqui, hein? Tem muita gente que se engana nessa parte aqui, ó. Não é aqui. Aqui, nessa parte aqui, é quando o aluno vai fazer um estágio remunerado. Aí tem os alunos, os outros tipos de aluno que, eu acho que da licenciatura, que tem que colocar lá, né? Que eles vão, parte que, por exemplo, educação física, eles têm que enviar aqui, tá? Porque nós estamos falando do estágio obrigatório. E aqui, alguns alunos que têm que enviar o plano de atividade termo de compromisso, que isso não tem nada a ver com vocês agora, nesse momento. Então, aqui não, tá? Isso aqui... Para o futuro, se voltar ao normal, aí a gente vai usar ele aqui. Mas agora, no momento, vai ser aqui, ó. Que aí vocês vão fazer a entrega desse relatório. Peraí, saiu. Só um momento. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Em relação a esse relatório? Vocês viram que é super tranquilo, super fácil, né? Não tem... muito... Cíntia, o Wellington levantou a mão, tá? Acho que a Letícia tá aí com você? Tô. Tá, peraí. Tá, só tô avisando, não sabia se a Letícia estava fazendo outro atendimento, tá? Não. Aí depois o... Ok. E Deixa eu Isa, só... Isa, até quando podemos postar? Ah, Isa, vou nós mostrar vamos para vocês. responder, onde vocês acham, a gente vai explicar, né? Onde vocês acham todas essas orientações sempre, tá bom? Só Olá. um minutinho, não vamos esquecer sua pergunta. Tá, voltando aqui. Agora eu vou responder essa pergunta. Então tá, gente, aqui que vocês vão fazer a entrega. Olha lá, visualizar disciplinas de estágio, ok? Aí vocês vão abrir. Olha lá o que está aberto para ela. Olha lá, orientação e práticas em projetos na infância, tá?
O pessoal pergunta muito em relação assim, mas Cíntia, vale 100 horas e só tá 60. Não sei por que até hoje, já fiz essa pergunta, não me responderam, mas vale 100 horas, tá? Que é 100, 100, aí depois eles dão uma dividida, que o total são 300 horas que vocês têm que entregar. Mas é 100 horas, tá? Olha aqui a data. Esse aluno ele tem do dia 25, que já deu quase um mês aí, até dia 7 de dezembro. Gente, por favor, não me façam a loucura de entregar somente em dezembro, tá? Vocês têm um tempinho aí tranquilo, fazem a disciplina, tudo ok, bonitinho, e já vai procurando um professor para fazer esse relatório. Por quê? Porque se deixar para a última hora, gente, eles demoram para fazer correção, e aí depois, às vezes, não é aprovado. Então, se vocês fizerem antes, né, dá tempo da gente correr atrás. Então, se deixar para entregar na última hora, que eu tenho vários alunos que deixam assim para entregar no último, a Cíntia sai às 9 horas daqui hoje, deixa para entregar assim 20 para as 9, tá? Aí não tem como reclamar. Então, vamos fazer antes, com tranquilidade. Então, tá ali, ó, aqui, ó, de quando a quando vocês podem entregar, tá? Então, já tá liberado para vocês fazer essa entrega. Vou voltar de novo para vocês não terem problema em relação a essa parte aqui. Não quero você. Não quero você. Gente, comunidade, então, só vou voltar rapidinho. Ava, né? Comunidades. Olha lá. E atividades alternativas de estágio, ok? Educação infantil, tá? E voltando aqui de novo, em relação à parte do conteúdos, já tá liberado para vocês. Olha aqui, esse aqui é estágio. Bom, vou abrir de novo. Olha lá. Avisos. Aonde fica a data, tudo mais? Avisos. Sempre tem que criar um hábito de abrir essa parte de avisos, gente. Toda disciplina que vocês entrarem, vão lá na parte de avisos. Gente, tem gente que não sabe nem aonde que sai. Ah, mas, viu? Tá ali, tá? Então, ó, que daqui a pouco a Liane vai falar para vocês, ó. Mas a parte de datas, de entrega, essas coisas, sempre tá aqui. Bonitinho aqui, tá? Então não tem erro. É fazer com tranquilidade, com carinho e fazer a entrega o quanto antes, tá? Bem tranquilo mesmo em relação à parte do estágio. Vamos lá, as dúvidas, que daqui a pouco a Eliane já vai em relação ao estágio. Cíntia, depois se você até puder entrar aí na disciplina do estágio, ali mesmo os conteúdos acadêmicos, né? Tá, disciplinas do estágio. Volta um pouquinho. O mocinho, nosso amigo. Peraí. Aí, isso. Aí clica sobre a disciplina de estágio. Olha lá, orientação e práticas e projetos na infância. É isso? Clique, vamos ver. É que a aluna que perguntou, a Isa, né? Vê se está no avisos aí da comunidade. Ó, toda disciplina, pessoal, que vocês vão cursar, tem avisos. Tá aí os avisos do estágio? Do estágio? Não, né? O estágio fica lá onde eu acabei de mostrar para eles. Na comunidades? Não, eu abri lá na parte de postagem, quer ver? Vou voltar aqui. Olha aqui. Olha lá. Vou voltar. Volta no principal. Espera aí. Tá. É que eu estou respondendo. Aí, espera aí. Aonde que eu vejo a parte de entrega do estágio, a data? Não. Olha lá. Trabalhos acadêmicos, estágio e prática. Aqui, ó. Tá. Do estágio, só aqui que consegue ver, viu, Eliane? Mas os avisos... Confirmar? Não, Cíntia. Cíntia, não é isso. É não? Aquela parte das datas de postagem. Está nas comunidades, eu acho.
Mas então, aqui, Deixa eu ver. Isso. olha lá, não tá. Não, então veja se não está em comunidades, por gentileza. Do PPAP tá? Ó, Não, do PPAP sim, não, do estágio. Só volte um pouquinho para o pessoal. Eu acho que está em comunidades. Quer ver? Volta, então, Cíntia. então volta. Isso. Pessoal, a Cíntia vai mostrar aí para vocês. Isso, ó, só um minutinho, Cíntia. Ó, volte um pouquinho, por favor. Ah, avisos da comunidade, né? Aí. Ó, minhas comunidades, vocês são estudantes de pedagogia, então tem a sigla PD. PD, Então, isso. o pessoal clica em cima de minhas comunidades, não acha, tem que clicar em cima da sigla PD. Aí clica, olha, avisa as comunidades do curso. Aí é para estar a postagem do estágio com as datas, não é aí? Ó, estudos disciplinares. Ah, A parte de estágio geralmente coloca aí, não obrigatório. coloca, Cíntia, as datas? Ó, vamos lá. Aqui tá falando da parte de estágio obrigatório, tá vendo? Tá, Olha lá, aluno, estágios. isso. Não tem o prazo, data? Até quando pode postar? Ó, não, Não? Tá. não. Só O fica Wellington- naquela parte que eu mostrei mesmo em relação Tá, a... porque tem uma parte, pessoal, que ou talvez não colocou ainda, né? Que ele fala a data da postagem do estágio. Geralmente está aí em comunidades, tá? Eu estou também procurando aqui. O Wellington está com uma dúvida. Levantou a mão. Tá, mas aí o que acontece? Pessoal, Vou procurar não tô aqui. conseguindo achar a data de entrega, mas tá aqui, ó. Ó, entrega de estágio, orientação e prática de estágio, eles têm do dia 25 de agosto, que já passou, até 7 de dezembro. Ah, beleza, tá. Entendeu? Desculpe, Porque, Não tem problema. Eu sempre, quando eu, estudante, quando eu estudava, eu sempre entrava aqui, para não me Isso. perder. Tá? que Porque no às vezes o semestre- aviso vai ficando lá para baixo, e isso, aí no eu semestre- entrava aqui para garantir. No semestre anterior, o pessoal perguntava, né? E é muito confuso. E aí, no semestre anterior, eles puseram em minhas comunidades. Por isso que eu falei para você voltar. Eu Mas acho beleza. que eles vão colocando quando vai começando. Já era para ter liberado lá nos avisos, Já era sim, para da ter disciplina. liberado. Já foi, né? 25 de agosto. Desculpa, Da viu, disciplina. Cíntia? Não tem achei que problema. teria Imagina. mais um lugar. Agora, só se a gente voltar lá, Li, às vezes, por questão assim, como foi liberado lá dia 25 de agosto, essa aviso já está lá para baixo. Tá, Será? faz o seguinte, não precisa voltar, eu volto e procuro, tá? Quer ver? O Wellington tem uma pergunta. Dá para abrir o microfone dele, por favor? Pode abrir. Ele mesmo abre. Então pode abrir, tá? Wellington? Pode abrir o microfone, Ou digita, então, no chat, né? Cíntia, depois de postado, se o relatório não estiver de acordo com o solicitado, pode ser corrigido, postado novamente. É de acessar o livro texto. Eliane. Pessoal, por exemplo, por isso que a gente fala, em relação postei errado, essa questão tá errado o relatório, consegue sim, porque eu tive uma amiga que ela postou e estava errado totalmente o relatório dela, e aí ela postou novamente, aí foi aprovado, tá? Então, por isso que a gente fala, faz antes, faz tudo dentro da norma para não precisar fazer de novo. Mas dá sim. Aí na segunda vez, porque daí eles vêm explicando por que não foi validado, tá? Geralmente sai aqui o porquê não foi validado. Aí, se não é validado, eles falam o porquê. Se você errou na parte da formatação, o professor ele coloca todas as observações das correções, tá? Aí você coloca de novo, certo?
Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir certinho? Sim, pode falar. Sim. Eu tô com uma dúvida em relação à entrevista. Porque, assim, aqui no manual fala que eu tenho que entrevistar um professor regente, né? Que é Isso, responsável pela classe. certo. Mas eu entrei em contato com a pedagoga que, no momento, ela está atuando como acompanhante de uma aluna em processo de diagnóstico. Mas, assim, ela Hum, vai na escola, essa aluna tem a idade, né, que é entre 0 a 5 anos, então ela está dentro da faixa etária. E, além de atuar como acompanhante, ela auxilia a professora. Isso entendi. influencia em algo? E ela é Não vai formada poder, viu? Hã? Não vai poder. Porque as perguntas, Wellington, elas são voltadas para. Eu entendi, ela deve ser uma agente de auxiliar de ação educativa, Exato. né? Então, eu acho que você tem que procurar uma professora regente que esteja dando aula. Se você, acho que você é de Piracicaba, não é, Wellington? Eu sou aqui de Rio das Pedras, mas sim, eu É estou pelo Polo polo. Piracicaba, né? Isso. Caso você não consiga, entre em contato comigo no WhatsApp, eu posso encaminhar para alguma professora aí te ajudar, tá bom? Entendi. Muito Porque essa só obrigado. porque as perguntas ali, elas são voltadas assim, né? Para o planejamento, como foi feita a avaliação, formação de professores. Então, as perguntas, se ela não estiver atuando como professora, ela não vai conseguir responder para você, tá bom, querido? Entendi, entendi. Deixa eu Era só. só essa dúvida Tá mesmo. bom, joia. Muito Gente, obrigado. as ordens, Wellington. Olha, Cintia, antes de você prosseguir, deixa eu comentar uma coisinha. Eu abri aqui, fui em lá cliquei em comunidades, né? PT, e lá embaixo, Cintia, a gente acha o comunicado. Você falou muito bem, antes do dia 25. Então, vocês vão voltando, tem Ele vai lá lá um pra comunicado, mais para baixo, tá? Então, Tá. gente, quando vocês tiverem dúvida, onde que eu localizo, tal, né? Os comunicados sempre olha nas disciplinas, avisos da disciplina e nos comunicados da comunidade, tá bom? Tá lá também falando. Joia, Cíntia. Pode prosseguir. Eu acho que dessa parte de estágio tá bem tranquilo. Tá Se tudo você... ok? Tá bom. Qualquer coisa a gente vai respondendo. Tá. Ok. Eu vou então compartilhar aqui. Tá. Para de compartilhar. Vou compartilhar a tela aí. Vamos ver. Uma guia. Estão visualizando, Cíntia? Cíntia? Eu desliguei o microfone. Sim, pode sim. Tá, Ok. ok. Tá, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Pessoal, projetos e práticas de ação pedagógica, vocês no terceiro semestre farão um projeto da educação infantil, ok? Vinculado ao estágio e vinculado à disciplina orientação e práticas. Já falamos eu e a Cíntia no começo que o que é recomendado? Primeiro, vocês cursam a disciplina Orientação e Práticas em Projetos na Infância, para depois começar o PPAP, Projetos e Práticas de Ação Pedagógica. Então, olha, vocês vão clicar aqui no link da disciplina, tá? Então, vocês vão encontrar aqui avisos. Clicando em avisos, pessoal, ele vai aqui, ó. Onde que posta? Onde que está a data? Não achei a data no calendário. A data está nos avisos da disciplina. Então, vocês têm de 7 a 13 de outubro o período para fazer a primeira postagem, ok? Muito bem. Então, ó, vamos seguindo aqui. Inicialmente, vocês encontram o manual da disciplina com todas as orientações. Mas eu vou mostrar aqui tudo para vocês, ó. Vocês vão ter a unidade 1 com 4 videoaulas e um questionário e uma atividade da teleaula. A unidade 2 da mesma forma, a unidade 3 também da mesma forma, ok? Então, vocês têm slides,
vocês têm videoaulas. Por isso, pessoal, que a gente sempre recomenda, evita de querer fazer o trabalho na raça. O que é fazer na raça? Na fé, no otimismo, sem ter lido, ter feito a disciplina e também sem ter lido todas as orientações aqui do PPAP, tá? Eu vou abrir o manual aqui para vocês. Vocês estão visualizando, Cíntia, o manual? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá, ó. O manual, o sumário, o que tem aqui, ó? Introdução, postagens, formatação, chat, atividades solicitadas. Que travou, Eliane? Não foi ainda. A minha tela não está aparecendo. Não está aparecendo? Nem da Letícia abriu. E agora? Agora abriu. Ok. Então, pessoal, olha lá. Vocês vão ver aí, ó, no manual, né? Abrindo o manual. Vocês têm aí no sumário a introdução, esse é o conteúdo do manual. Postagens, formatação, chat, atividades, indicação de material para pesquisa e modelo de capa do projeto, certo? Então, olha, aquilo que a Cíntia falou, né? Vocês têm que dedicar um tempo para fazer essa leitura. É uma leitura fácil, objetiva, bem esclarecedora, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, uma introdução, né? Com todas as orientações. Depois, ele explica onde fazer a postagem. Eu também vou explicar isso hoje, tá? E ele explica também, pessoal, que o trabalho ele é feito em 2 etapas, 2 postagens. Uma é um painel do projeto e a outra é o projeto em si. O que é este painel? É um trabalho, uma primeira etapa do trabalho que vocês vão realizar, digitar, né, formatar num PowerPoint. Tá bom, pessoal? Eliane, eu nunca digitei em PowerPoint, eu nunca fiz. Eu recomendo que vocês procurem aprender, porque é fácil, é muito gostoso, é muito prático e vocês vão precisar dessa ferramenta até o final do curso. E assim, né, gente, não só para o curso de pedagogia, a gente usa, tem outras aplicações do PowerPoint. Resto da vida, né, Eliane? O resto da vida, exatamente. O resto da vida, por isso eu aprendo. Exatamente. Então, assim, Eliane, não sei, vou entrar numa escola, não precisa, gente. Vai lá no YouTube e procura assim, como fazer uma apresentação em PowerPoint. Nossa, vocês vão achar inúmeros videozinhos curtos, bem esclarecedores, que vão ensinar vocês, e é muito fácil de fazer, muito fácil de lidar, tá? Então, a primeira parte do projeto, vocês vão fazer no PowerPoint. E a segunda, vocês vão fazer em Word, tá? Então, vocês têm 2 prazos para postar esse trabalho. Primeiro, se a Cíntia puder me ajudar aí, Cíntia, a localizar, o primeiro começa 7 de outubro, acho que vai até de 18. A Cíntia vai me ajudar aí, porque eu olhei, mas acabei me esquecendo. Então, vamos lá. Enquanto a Cíntia ajuda a gente aí, localiza, tá? Eu tô aqui na página 5, certo? Então, assim, dentro dos prazos, gente, até, vamos supor, segunda-feira eu não consegui terminar, mas dia 13 eu vou lá e posto, na terça-feira eu vou lá e posto, um dia só não vai ter problema, o sistema fecha, perdeu o prazo, postou até 23h59, vocês conseguem. Meia-noite do dia seguinte, né, 0h, fecha o sistema, vocês não conseguem mais, tá? Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma primeira postagem, depois vocês vão fazer a segunda postagem. Eliane, eu me perdi nas datas, não postei a parte 1 ou não postei a parte 2. Vamos supor que vocês não postaram a parte 1. Quando chegar o prazo da parte 2, vocês vão lá e postam a parte 2. Não ficou faltando a parte 1? Isso, vocês ficaram em exame, porque perderam uma postagem. Aí vocês Achei, Eliane. Oi?
Eu achei a data. Achou? Qual que é a primeira Primeira postagem. Está lá no aviso lá da disciplina. Primeira postagem, atividade 1, é de 7 de outubro a 13 de outubro. Quer dizer, 6 Tá? dias aí para postar, né? E a segunda? Exato. A segunda é do dia 4 de novembro a 9 de novembro. Perfeito. Então, gente, vocês vão cumprir os prazos. Vamos supor que vocês perderam um dos prazos, tá? Perdi o primeiro. No segundo, postem no prazo. Aí, bom, tá faltando um aí e tal, e agora? Vocês vão ter um terceiro momento, que é o exame. O que vocês têm que fazer no exame? Vocês têm que juntar aí as duas partes do projeto. Vocês vão juntar num arquivo só, tá? Então, vamos supor, tem lá uma parte em Word e tem o PowerPoint. Copia todos os PowerPoints, joga a apresentação neste Word, copia e cola, e aí, na época do exame, encaminha os dois arquivos. Ah, mas eu já encaminhei um, não tem problema, vai encaminhar de novo. Gente, não percam prazo, não deixem de fazer. Caso vocês não façam, não cumpram, inevitavelmente vocês vão ficar em DP da matéria, tá? Então, ó, tem as explicações, depois aqui na página 6, explica a respeito do exame, tá? Vamos lá. Depois, ó, formatação. Então, ele vai dar o painel, que é o PowerPoint. Ele vai dar, ó, o tipo de letra, o tamanho, fonte, espaçamento. Ele dá toda a formatação. Fez o trabalho de vocês, vocês têm que salvar em PDF e depois postar, tá? E aí, a parte 2 do trabalho, assim, né? Se serve de alento, vocês já vão estar com 90% do caminho andado. Todas aquelas informações que vocês digitaram no PowerPoint, vocês vão aproveitar, vão transcrever para esse projeto de intervenção didática. Porém, essa segunda parte, a primeira ela é mais resumida, ela é mais sucinta. A segunda, ela é assim, ela vai ter os mesmos elementos, mas aí tem que dar um detalhamento um pouco maior. Ela também fala aqui da formatação. A primeira parte é PowerPoint, a segunda é o Word, também tem que salvar em PDF para postar, tá? Aqui ele vai falar do chat da disciplina, que vocês podem tirar dúvidas também através da central de atendimentos, podem tirar as dúvidas comigo e com a Cíntia, que somos as tutoras, tá bom? Então, ó, no item 5, página 8, ele começa a explicar, na verdade, na página 9, ele começa a explicar para vocês, é o que a Cíntia falou, tudo muito detalhado, tudo muito facilitado, tudo muito mastigadinho, né? Ó, ele vai dizer assim para vocês, os slides que tem que ter o trabalho e o que tem que ter em cada slide. Então, ó, slide 1, título do projeto, identificação dos integrantes do grupo, nome de cada um, né? O RA e o polo. Aí ele explica o que é o título do projeto direitinho, tá? Ele dá bem definido. Depois vem no slide 2, tem que colocar o tema, a situação, problema e a justificativa. Também aqui tem uma explicação clara e detalhada do que é tema, do que é situação, problema, do que é justificativa, tá? Deixa eu aproveitar e explicar uma coisa para vocês. O que é um projeto, né? O projeto, ele é uma modalidade, né, organizativa, em que vocês vão trabalhar um assunto, uma temática, né, o que seja, que surgiu de uma necessidade, de uma dúvida, do interesse, da curiosidade dos alunos, tá? E aí, assim, né, tem lá sempre o projeto, não é o projeto que o professor, no caso, né, claro, aqui é o professor que vai fazer, porque ele é fictício, né? Mas se vocês estivessem no chão da sala de aula, o projeto, ele pressupõe
favorece, né, esse protagonismo do aluno. Não é o professor pensar e já trazer o projeto pronto, todas as atividades, né? O professor vai mediando, vai conduzindo os trabalhos aí, mas as crianças têm que estar envolvidas neste processo de construção deste projeto, tá? Então, conforme eu disse para vocês, ele surge aí de uma dúvida, um interesse, uma necessidade ou de um problema, tá? Então, assim, definam isso, esclareçam bem isso. Vamos supor assim, eu quero trabalhar com os alunos, eu observo na escola que as crianças desperdiçam muitos alimentos, né? Então, qual que é a situação, o problema? O desperdício de alimentos. Então, faz um pequeno relato. Observamos diariamente, né, um grande desperdício de alimentos durante as refeições na escola. Relata essa situação, problema, né? Ou maus hábitos alimentares. Então, observamos na escola que as crianças têm apresentado quadros de obesidade, né? Então, por que você vai desenvolver? Qual que é o problema que está motivando o seu projeto, ok? Depois, pessoal, a justificativa. Por que é importante, então, trabalhar com as crianças a contenção desse desperdício? Ou por que é importante trabalhar com as crianças hábitos alimentares mais saudáveis? Vocês vão justificar, tá? No slide 3 do PowerPoint, vocês vão colocar o público-alvo, que turma que vocês vão trabalhar. Gente, lembrando, tá? Educação infantil. Vou trabalhar com maternal, com jardim 1, com jardim 2, enfim, a nomenclatura que vocês vão empregar, depende às vezes de escola para escola. E os objetivos, gente. Então, tem 2 objetivos aqui, ó, objetivo geral e objetivo específico. A Cíntia sempre faz as aulas comigo, a Letícia também, já escutaram o meu exemplo, né? Eu sou cheia de dar os exemplos aqui, né? Eu falo para as alunas entenderem. Gente, a Caroline França aí levantou a mão, já vou abrir para sua pergunta, viu, Caroline? Vamos supor, né? Vamos pensar. Eu sempre dou um exemplo assim, e aí fica uma imagem mental para vocês entenderem. O que é um objetivo geral? Pensa no guarda-chuva, né? Ele é mais amplo, ele é maior o guarda-chuva todo. Né? Eu sempre dou esse exemplo, o pessoal fala, eu entendi agora, né? Então, por exemplo, se eu estou vendo lá o desperdício de alimentos na escola. Qual que é a minha ação, né? Conscientizar os alunos para se combater o desperdício de alimentos na escola. Pronto, esse é o objetivo macro, é o guarda-chuvão, tá? Sempre, né? Vejam aí, o manual traz explicadíssimo, gente. Sempre a gente começa os objetivos, né, com um verbo no infinitivo. Aí ele dá o exemplo, ó, favorecer, criar, propiciar, promover, ampliar, né? Então, sempre começa com um verbo neste tempo verbal que é o infinitivo, tá? Depois, então esse é o objetivo maior, o guarda-chuvão, é o geral. Depois, os objetivos específicos, eu falo que são as varetinhas do guarda-chuva. São objetivos menores, que a gente trabalha com as crianças, para que juntos a gente forme esse objetivo geral, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Tem gente que mistura, vai lá nos objetivos específicos e coloca como se fosse um percurso metodológico. Então, prestem bem atenção, tá? Ok? Depois, gente, no slide 4, vem o percurso metodológico. O termo está dizendo percurso, caminho, ó. Indicar cada etapa do projeto com uma breve descrição da execução. Vocês vão contar como vocês vão realizar esse trabalho. Gente, pensa, eu dou um outro exemplo. Pensa que vocês vão contar uma história para alguém, né? Faz de conta que o projeto é a história do que vai vivenciar com essas crianças. Essa história tem que ter uma
ordenação dos fatos. Começo, meio e fim. Pensem assim, olha, o projeto está aqui na minha cabeça, tá? Eu preciso escrever da maneira mais clara possível, porque alguém na Unip, que não é nem a Eliane nem a Cíntia, né? Porque vocês vão, a gente até lê às vezes, ajuda vocês, dá umas dicas, mas é um professor da Unip que a gente não vê a carinha nunca, né? Porque é a EAD. Vocês têm que pensar assim, a pessoa que vai receber o projeto, a hora que ela lê, ela consegue visualizar, enxergar, tá claro para a pessoa que vai ler? Se vocês falarem, não, tá confuso, apare as arestas, tá bom? Então, o percurso metodológico é isso, esse caminho. Vocês vão contar como será desenvolvido esse trabalho, tá bom? Depois, gente, no slide 5 vem recursos e cronograma, tá? Recursos, eu sempre oriento o pessoal a dividir os recursos em 3. Recursos físicos, né? Então espaços que vocês vão desenvolver o projeto, recursos materiais, o que vocês vão precisar para desenvolver esse projeto, e recursos humanos. Então, eu vou envolver o pessoal da cozinha, se a escola tem uma nutricionista, eu vou chamar uma nutricionista para dar uma palestra, vou fazer em parceria com a minha auxiliar de sala, né? Esses são os recursos humanos. Então, físicos, materiais e humanos. Por que físicos, gente? Às vezes tem gente que vai desenvolver um projeto no zoológico da cidade que tem um biólogo que faz palestras lá para as crianças, tá? Então, é isso, tá? Aí vocês têm que citar. Depois vem o cronograma. Gente, Eliane, o que é um cronograma? Não sei, tal. Vai lá no Google e digita assim, cronograma, imagens. Vai aparecer uma série de exemplos para vocês, tá? Não é problema nenhum, tá tudo bem se falar, gente, eu não sei o que é um cronograma. Tá? É como se fosse um calendário. E aí vocês vão dividir as atividades que vocês vão desenvolver dentro desse cronograma. Eu vou desenvolver o meu projeto de março até junho. Então, o que eu vou fazer em março, o que eu vou fazer em abril, maio, junho, tá? Então, o cronograma é isso, tá bom, pessoal? Depois, vem o produto final e avaliação. Depois de tudo o que vocês fizeram com as crianças, qual vai ser o produto final? Nós vamos fazer uma aula de culinária, vamos fazer uma receita, nós vamos fazer um teatro, nós vamos gravar vídeos com as crianças falando sobre a importância de não desperdiçar alimentos, enfim, fazer uma exposição, esse é o produto final. E a avaliação, né? Como é que vocês vão avaliar o que eu pretendo que os alunos aprendam e desenvolvam? A partir daí surge a minha avaliação. E vocês, a avaliação também não é só o aluno, vocês podem avaliar o projeto, as iniciativas que vocês tiveram, né? Então, vocês vão relatar como vocês vão avaliar. E, por último, o slide 7, vocês vão colocar as referências, os livros que vocês fizeram pesquisas, sites, ok? Aí, gente, tem até... Bom, aqui é atividade 2. Eu vou esperar um pouquinho para abrir uma pergunta para Caroline França e depois... Pode abrir o microfone, Caroline, depois eu continuo a parte 2. Pode perguntar, Caroline. Tá, joia. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar a respeito por exemplo, tá falando que é um trabalho de grupo, né, com 10 alunos. Que bom que você perguntou isso, estava esquecendo. Isso. E aí eu queria ver se eu poderia fazer o projeto sozinha. Pode. Olha, eu vou falar uma coisa né? para você. Nossa, que bom que você perguntou. Pode ser tanto individual, com um grupo de até 10 pessoas. Toda vez que eu faço essa aula pessoal de terceiro semestre, eu sempre dou a seguinte recomendação. Se fosse em tempos e não pandemia, seria legal uma dupla, no máximo estourando um trio, tá? Mas em tempos de pandemia, que a gente não consegue se reunir, é muito difícil você fazer um trabalho sem se reunir com o seu colega.
ficar trocando mensagem por WhatsApp, fica uma torre de Babel. Às vezes o ideal é fazer sozinho mesmo, tá? As pessoas têm medo, os alunos têm medo de fazer sozinho. Só que eu percebo muitas vezes, o pessoal tem medo de fazer sozinho, formam grupos gigantescos e só um ou dois trabalham. Então o pessoal fala às vezes para mim assim: ah, Eliane, eu fiz o trabalho, o outro digitou, né? Isso não é, gente, trabalho em grupo, isso é divisão de tarefas. E o que eu vejo que sempre acontece é que existe hoje uma dificuldade para o pessoal se encontrar, né? Quem às vezes trabalha bastante, está na correria, às vezes se encosta um pouquinho no colega, né? Isso, gente, é ruim, é problema numa via de mão dupla. Quem faz sozinho fica sobrecarregado, né? E quem não faz também perde uma grande oportunidade de aprender. Quem coloca o nome do colega no trabalho sem o colega participar não está ajudando, está atrapalhando bastante, porque não vai ter em outro semestre essa oportunidade de uma pesquisa voltada para a educação infantil, né? Gente, eu, assim, recomendo trabalhos solitários, porque o pessoal não consegue se reunir, né? E isso precisa ser discutido, precisa ser trabalhado, né? O que eu tenho visto nesses 6 anos que eu estou na Unip é sempre dessa forma: faz grupo grande e 1 ou 2 no máximo trabalham. Oi, Cíntia. Então, só que né, a Carol. Ei, Carol. Oi, tudo Porque bem? nós ficamos na dúvida, porque assim, eu orientei a Carol em relação a fazer sozinha, né, Carol? E no Isso, manual, ela falou que tá falando, assim, até tá frisando em relação a fazer em grupo, né, Carol? Eu isso, pedi fazer para com ela, 10 porque eu falei pessoas. assim, né, a gente já tinha ter feito uma aula sobre isso em relação de poderia fazer sozinha e tudo mais. Só que ela viu 2 vezes falando que era para Isso, fazer em grupo. Eu falei, Carol, então isso. vamos fazer o seguinte: você abre um atendimento e confirma né, essa Tá. instrução em relação a fazer em grupo. Por quê? É o que que você está falando. Eu falei, só para a gente confirmar então, se pode ou não pode, porque né, a Carol, em relação a vários fatores, ela não tem como fazer em grupo. Mas eu Certo. falei que não tinha problema algum, né, Carol? Aí eu falei, até depois Isso. você passa pra gente a resposta para Eu ela vou abrir até um atendimento. procurar também, Cíntia, semestre passado, muitas alunas e alunos, né, assim, vários, fizeram sozinhos É, e o trabalho foi aceito. Eu não sei se mudou alguma coisa agora. eu acho que não. Eu vou até batendo o olho aqui, procuro e depois até mando uma mensagem para a Cíntia tal, mas eu acredito, viu, Carol, que você Uhum. possa fazer, pelo menos até o semestre passado, o pessoal estava podendo, né, fazer sozinho o Uhum. trabalho, tá bom? Mas vamos É, localizar, vou ajudar a esclarecer isso, tá bom? tá, joia. É porque eu prefiro fazer sozinha, né? E Faz eu bem. comentei isso com a Cíntia. E Aham. também porque eu estou na iminência de mudar para o Rio de Janeiro. Então, como que eu começo a fazer um trabalho com o pessoal aqui de Santa Sim, Bárbara e mudar de polo? não dá. Aí ia me complicar toda, entendeu? Sim, Então, sim. por isso que eu prefiro fazer Tá, sozinha, nesse tudo sentido bem. também, tá Tá, bom? até semestre passado tinha sim essa possibilidade. Eu acredito que não Uhum. tenha mudado, mas eu vou identificar aqui e a Cíntia, eu passo para a Cíntia, troco uma ideia com a Cíntia e ela informa você e eu informo o meu pessoal aqui, tudo bem? Tá, ok. Tá, Muito obrigada. as Era ordens. só isso. Tá, joia. Pessoal, Obrigada. página 12 começa a parte 2 do projeto, ó. E aí ele até mostra que tudo que tem que ter que é semelhante ao primeiro. O que aumenta aqui, pessoal? O embasamento teórico. É nesse momento que, além da justificativa, vocês têm que dar mais um detalhamento, né, a partir do embasamento teórico, ok? E aí ele vai explicando novamente, gente, o que é o tema, o que é o título, as mesmas partes que vocês usaram no primeiro, vocês vão repetir agora. Gente, não pode fazer a parte 1. Eu escolhi lá animais no fundo do mar. E na parte 2 do projeto, você fala, a gente resolveu mudar de tema.
vou falar de contos de fada. Não pode, vocês têm que seguir. Ah, mas não gostei, não achei interessante. Paciência. Na outra encarnação, muda o tema, tá bom, gente? Então, ó, a mesma coisa aqui. Então, façam isso, gente. Vocês vão fazendo o trabalho por partes e vão confrontando com as orientações do manual. Ao final, não se esqueçam sempre de salvar direitinho, salvar num PDF, ok? Aqui ele fala que tem que ter o trabalho completo, no máximo 15 páginas, no máximo, tá? Ok? Indicação de material de pesquisa e tudo mais, tá? Então, gente, não tem outro caminho que não seja vocês lerem o manual direitinho, com bastante atenção, tá? E bastante aí detalhamento, tá? Agora, vamos lá. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês, que logo também está na hora da gente encerrar, né? Então, vamos ver. Aqui, ó. Onde vocês vão postar? Estão vendo aí, Cíntia? Tudo certo, pode mostrar. Tudo certo, né? Onde vocês vão postar? Ó, aqui, trabalhos acadêmicos, estágio, PIN e práticas, tá? Gente, lembrando, o pessoal às vezes fala, Eliane, o que é esse PIN? PIN é Projeto Integrado Multidisciplinar. Não é para o pessoal de pedagogia. PIN é só para os cursos de gestão, tá bom? Então, ó, vocês clicam aqui, é onde a Cíntia já mostrou ali para vocês, tá? Aí vocês vão ter aqui no verdinho, né, Cíntia? Então, ele não está aberto ainda para eles, porque você viu a data, né? Ainda eles não abriram, então, aqui, mas é aqui que vai aparecer, lembra? Está escrito assim, ó, não podem ser entregues. Por quê? Porque ainda não abriu o prazo. Então, do lado esquerdo, vocês veem o estágio e do lado direito, o PPAP, tá? Então, é aqui, ó. Quando liberar, vocês vão clicar em cima e eles vão pedir, né? Eles vão dar a opção, né? A indicação que vocês anexem o trabalho, tá bom? Exatamente, porque vai estar aí do lado, né? Para entregar. Aí vai estar aberto, mas no momento não abriu ainda. Então vocês têm que ficar atentos, porque é da noite pro dia que eles abrem, né, Eliane? Isso, exato. Ó, Eliane, que é a minha aluna aqui, né, aluna do Polo de Piracicaba. Boa noite, Eliane, tudo bem? Estou bem também. Eliane, você? E está levantando a mão. Vai fazer o trabalho sozinha, maravilha. Você quer perguntar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone, Eliane. Boa noite. Boa noite. Oi, Eliane, eu tenho uma cirurgia para fazer. Então, como eu já tinha comentado um pouco com você, que eu estou meio até ausente, estou fazendo muitos exames, correndo atrás de tudo, já foi marcada a cirurgia, só não tenho o dia certo e a data. Como eu estou adiantando todos os estudos, então, mais provável para mim é fazer o trabalho sozinha para estar postando dentro da data. Melhor coisa, tá? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu encorajo muito o pessoal a fazer o trabalho sozinho. Eu tenho muito contato com a Cíntia também, né? Com os alunos que fazem grupo, né? A gente sempre percebe assim, acaba surgindo um descontentamento, porque um ou dois trabalhos, outros não, acabam divergindo, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, né? Mais atrapalha do que ajuda. Então, Eliane, eu acho que é uma boa, faça sozinha mesmo, quem tiver oportunidade, até porque está muito difícil da gente se reunir. Eu sei que vocês trabalham, é difícil encontrar os colegas, mesmo que a gente esteja vacinado, né? É difícil encontrar os colegas para discutir, para se reunir, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Nada, querida, uma boa cirurgia para você, precisando chame, viu? Tá bom, obrigada. Cíntia, tchau, tchau. será que eu esqueci de mais alguma coisa? Oi, Lino.
Eu acho que É, não, será tá que- bem claro. Eliane, que aula, hein? Eu tava viajando na sua aula de objetivos gerais, objetivo específico. Que aula! Gente, isso cai Obrigada. em concurso, viu? Vocês fiquem atentos sobre isso. É verdade, cai em concurso. Nossa, É mesmo. mas muito show. Eu acho que ficou bem claro, gente, muito bem explicado. Que aula! Nossa, que aula! Você também, Cíntia, Eu você também. adoro escutar, porque assim, no Cíntia- dia a dia, na escola, a gente usa isso, né? Que nem pessoal, aprendam mesmo, fazem sozinhos, aprendam a fazer, porque isso é para a vida agora. É daqui para frente, escola sempre. A parte de slides, projetos, as normas da BNT que vocês vão usar muito. Então, vocês acostumem, né, com essa nova. Porque é pro resto da vida. Isso aí não tem como escapar mais, tá? Não Então, volta fiquem mais, não bem tem volta, é afiados, verdade. aprendendo, fazendo, que vocês vão. Acho que a sua aluna levantou a mão de novo. Vamos ver. Alguém tem pergunta? Pode abrir o microfone. A gente tem mais 5 minutinhos. Ninguém? Eu também queria agradecer a Cíntia e a Letícia, né? Eu sou aqui Também. de Pira, né? De Piracicaba, né? A Cíntia, a Letícia aí de Santa Bárbara, super parceiras, queridas, ajudam muito, né? Uma da mão, a gente está sempre de mãos dadas aí, se apoiando, né? E assim, eu estou sempre ali, né? Mandando recadinhos, avisos no grupo aqui, Pira Pedagogia. Quem tiver dúvidas, gente, eu atendo segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, tá? Pode me mandar, pode fazer perguntas, a gente está sempre à disposição para ajudá-los, né? Mas assim, gente, mergulhem de cabeça, né? Leiam. Quanto mais a gente lê, mas é difícil de compreender, é verdade, no começo é mesmo. Mas depois, gente, a gente vai, eu falo que assim, né? Aí fala, é difícil, mas a gente vai desenferrujando, né? E para quem vai ser professor, vai ser formador de pessoas, formador de opinião, precisa ler, precisa ser bem informado, precisa ler bastante, escrever bem, argumentar bem, precisa ser um pesquisador, tá bom? Não dá para fugir dessa, né, Cíntia? Não dá, não. Ai, que aula. Né? Quero mais. E vocês são formadores, né? Formadores de pessoas, formadores de cidadãos. Então, estudem, aprofundem, né? Professor e educação são alavancas de transformação social, tá bom? Pessoal, vamos abrir as câmeras, que a Letícia vai tirar uma foto. Eliane, isso. Boa. Carol, vamos aparecer, Carol! Abra as câmeras, deixa a gente ver os cabelos descabelados. Elisângela, vamos sair daqui, né, Elisângela? Tô brincando, não, pessoal. Gente. Pelo amor de Deus. Ai, Carol! Carol, só um sorrisinho. Acertei, Carol, acertei. Vai. Não, eu tô descabelada, não vou abrir. Carol! Toma, Carol. Elisângela, abre a câmera, Elisângela. Ai, que bonitinha, Elisângela tava aqui agora há pouco. Né, Elisângela? Tamo junto, hein, Elisângela? Vamos entregar esses estágios. Pronto. Tirou? Tirei. Meninas. Tá bonita, Caroline, tá bonita. Peraí, Carol. Aí, Vai tirar de novo. Vai tirar de novo. Aí, tirei. Isso aí. Pessoal, que precisarem, estou aqui de terça e quinta, né, das 17 às 21. E qualquer coisa, manda mensagem, assim que possível eu vou respondendo. Estamos aqui para ajudá-las. É que a gente fala, né? Mas eu tenho... de novo eu aqui. Gente, se não tivesse vocês, a gente não tinha trabalho. Estava desempregada. Né, Eliane? Então, é verdade. É a nossa função, tá bom? É a nossa função, tá bom? Um beijo Tá a todas, boa noite, bom descanso. Eliane, um beijo. Que aula, quero muito. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau, Wellington. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Deixa eu parar o compartilhamento.